Eu queria que você até abrisse a sua Bíblia comigo para 2 de Reis, capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3. É uma única menção que nós temos de uma forma profética sobre esse tangedor, aqueles que tangem, que tocam o instrumento. A nossa voz é um instrumento. O pessoal foi ali, mas uma coisa você está cantando com o soprano, todos uníssono numa só voz, e aí a gente está cantando essa canção, não é? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Daqui a pouco você coloca um contralto, você coloca um tenor, uma segunda voz, e aí aquilo já enche, já tem uma harmonia diferente, mano. A melodia ganha nossa voz. Há um grupo antigo chamado A Capela, e eles tocam, eles cantam só com instrumento vocal, e é uma harmonia tremenda, parece que tem instrumento tocando junto, é algo maravilhoso. E a compreensão que nós precisamos ter, porque a igreja precisa aprender a louvar a Deus, a adorar ao Senhor, porque se você não aprende essa dimensão, você não percebe o fluir de Deus. Deus se move no meio da adoração. Esse texto é um texto muito precioso. Eu quero começar com ele, final da nossa reflexão de hoje, no versículo de número 15 de 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 3, diz assim: ora, pois, trazei-me um tangedor. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Esse que toca o instrumento, que tange o instrumento. Aqui tem uma dimensão muito grande. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu, que era o profeta. E o poder de Deus vindo sobre o profeta, ele liberava uma palavra profética. E essa palavra profética liberada era a palavra de direcionamento de Deus, do abençoar de Deus, do comando de Deus para aquela situação. Dentro desse contexto aqui, era um contexto que há muitos ensinamentos acerca disso. O povo de Deus, representado pela turma de Judá e de Edom, eles vão ser confrontados por Moabe. E o rei de Moabe confronta-os para trazerem a essa responsabilidade, um choque, uma briga, uma guerra. E então eles partem em marcha ali, e a Bíblia diz que no meio daquele deserto, o verso de número 11 nos dá conta de algo muito interessante. No meio do deserto, Josafá faz uma pergunta que deve estar em nosso coração. Josafá diz assim: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? E aí eles falam: tem sim um profeta aqui, chamado Eliseu, que é filho de Safate, ele está no meio de nós. E aí, esse Eliseu era aquele mesmo que o ministério dele, antes de começar o seu ministério profético, o que ele fazia antes era lavar as mãos do profeta, levar água para o profeta Elias. Então Josafá manda chamá-lo, e ele então vem na presença de Josafá, e no verso 15 ele chama. Existe alguém aqui que seja um tangedor? E ele então chama o tangedor, e enquanto o tangedor está tocando, o Espírito vinha sobre o profeta, e ele então liberou a palavra, dizendo: fazei covas neste vale. Era um momento de escassez, as covas que eles estavam abrindo, as cacimbas, não tinha água. E lá no versículo 20, a gente vê que Deus manda a resposta. Ele diz assim: pela manhã, ao apresentar a oferta de manjares, eis que vinha água pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Amém, queridos? Então é uma palavra muito forte para a nossa vida, e que nos traz um ensinamento. O primeiro ensinamento é que nós
precisamos entender que existem momentos de aridez na nossa vida, de deserto. E esses momentos áridos precisam ser encharcados pela presença de Deus, pela água viva do Senhor. Mas nós precisamos reconhecer esses momentos áridos, esses desertos que nos acontecem, e ali chamarmos pela palavra profética, chamarmos pelo Senhor. É muito importante. Às vezes nós estamos vivendo momentos áridos e queremos passar por cima dele, fazer de conta que não existe. No nosso casamento não há mais afeto, no nosso casamento já não há mais carinho, já não há mais compartilhamento, está seco. E nós precisamos reconhecer isso e começarmos a clamar a Deus, para que Deus faça chover no nosso relacionamento. Às vezes, momento difícil que passamos é na nossa própria vida devocional. Caminhamos e caminhamos, entra dia e sai dia, a gente não tem tempo com Deus, a gente não flui mais no Senhor, a gente já esqueceu de chorar na presença de Deus, a gente já esqueceu como que é se debruçar, botar a boca no pó e chamar a presença do Senhor. Está árido, está seco, a gente parece que está vendo, ora e parece que o céu está de bronze, e a gente não consegue sentir, você já não flui mais no Espírito, os dons parece que estão todos enferrujados na sua vida, você já não consegue mais glorificar a Deus, já não consegue mais entrar na presença de Deus e começar edificando a si mesmo em línguas ou em outro movimento de adoração, que você para de sentir as pressões e se entrega completamente para o Senhor. Momentos áridos na nossa vida devocional que precisam ser encharcados pela presença doce do Senhor, e rios de água viva começarem a fluir do nosso interior, como diz João 7,37. Às vezes o momento de aridez que estamos passando é dentro da nossa própria casa, parece que não há paz ali, para cada cômodo que a gente entra parece que é um problema, uma dificuldade, está árido, está seco, e a gente precisa chamar a presença do Senhor, para que aquilo venha e chegue, esse momento de graça, de fluidez nas nossas vidas. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa consultar a Deus, precisa chamar o profeta. Será que não é profeta aqui? Aí Deus está dizendo: olha, o profeta dentro da tua casa é você, meu querido. O profeta dentro da tua casa é você, minha querida. Você precisa saber que você é sacerdócio real, é nação santa, é povo de propriedade exclusiva do Senhor. Comece a chamar a presença de Deus, comece a colocar louvor dentro da sua casa, comece a profetizar em cada quarto, em cada cômodo da sua casa. Vai da cozinha na sala, da sala para o quarto, do quarto para o banheiro, vai no quintal, comece a pedir que a presença de Deus, que a água da vida comece a fluir. Comece a fluir. Presença do tangedor é muito importante. No meio do deserto a gente precisa procurar a voz profética. Você pode falar isso comigo? No meio do deserto eu preciso procurar uma voz profética. A palavra do Senhor diz que João Batista era um homem que atuava no deserto. Ele era como uma voz que clamava no deserto. E as pessoas fluíam, migravam para o deserto para ouvir a voz de Deus que emanava do deserto. Deserto é um lugar que não tem nada. Não tem shopping, não tem loja, não tem cantina. Mas no deserto pode ter voz profética. No deserto a gente pode ouvir a voz de Deus. E é aí que o Senhor quer nos chamar, para entendermos que nós somos essa comunidade onde evoca a presença de Deus, onde chama a presença de Deus. Por quê? Porque Deus se move no meio dos louvores. Abra sua Bíblia comigo para o Salmo. Olha o que o Senhor nos fala aqui. Salmo número 2, Salmo número 8.
No Salmo número 2, ele fala uma coisa muito interessante. O salmista vem dizendo, um salmo absolutamente messiânico, falando sobre a unção do Senhor. E ele diz assim: beija o filho. Na 12ª estrofe, ele diz assim: servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro um pouco se lhe inflamará. E bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Há um adágio popular que diz: quem meu filho beija, minha boca adoça. Nós estamos sendo chamados para beijar o filho. Somos chamados a ter essa intimidade. Adoração, a palavra adorar é uma palavra grega, proskinel, que significa se prostrar, beijando, como se estivesse beijando os pés. Não somente você se inclina na reverência, mas você toca na intimidade. E se nós desejamos que o nosso deserto receba da voz profética de Deus e a cova comece a encher de água, nós precisamos aprender a beijar o filho, precisamos aprender a ter intimidade, a ter essa particularidade com o Senhor. E aí o Salmo 8 vem e arremata para nós dizendo algo muito, muito especial. E ele diz que o Senhor, Ele é magnífico, o Senhor é tremendo. E na 2ª estrofe diz: da boca dos pequenos, das crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. O Senhor é tremendo. E Ele diz que quando nós estamos louvando ao Senhor, quando nós estamos clamando, desejando, Pedro usa uma expressão muito forte em 2 Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 2, ele diz no versículo número 3 que nós devemos desejar ardentemente o leite genuíno da palavra do Senhor. E isso é algo maravilhoso. Desejar ardentemente, como uma criança, você está louvando a Deus. Jesus cita este mesmo verso quando ele está falando lá no livro de Mateus. Ele diz: nunca lestes, nunca ouvistes que das crianças que mamam suscitaste o perfeito louvor? Jesus substitui, é o único que pode substituir palavras na Bíblia, é Jesus, amém? Ele é o único que pode modificar a palavra, porque Ele é o Senhor da palavra. Ninguém mais pode mexer na palavra, só o Senhor da palavra, amém, queridos? Então Jesus pega esse salmo, e lá em Mateus capítulo 21, verso 16, Jesus usa, ao invés de falar da boca das crianças de peito, suscitaste força, Ele diz: suscitaste o perfeito louvor. Então louvor está associado à força, a força está associada ao louvor, o poder está associado ao louvor. Por isso que nós falamos que há um poder tremendo quando você louva a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A expressão aleluia significa louvado seja Deus. Toda vez que você fala aleluia, você está dizendo louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Os homens falam aleluia e as mulheres falam louvado seja Deus, amém? Os homens, as mulheres, os homens, as mulheres. E a gente precisa ser assim: aleluia, 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 louvado seja Deus. Queridos, nós precisamos aprender nessa passagem do tangedor algo muito importante, que a adoração atrai a presença de Deus. Vamos falar juntos? A adoração atrai a presença de Deus. Louvados. Essa canção que a gente estava cantando agora fala exatamente sobre isso. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está no nosso meio. O Senhor está no meio de nós. A Ti fazemos um trono de louvores. A Ti fazemos um
trono de louvores. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, que ninguém vem aqui para assistir culto. Você veio aqui para adorar a Deus. Ninguém vem aqui para poder ficar vendo qualquer coisa de uma outra pessoa, para reparar a roupa do outro, o sapato do outro. A gente veio aqui para adorar a Deus. Essa é a razão de estarmos aqui. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Porque Deus se assenta no meio dos louvores do seu povo. Você consegue entender que quando você está louvando, Deus está presente? E quando nós estamos louvando, que Deus vem e habita no meio dessa adoração. Senhor, Senhor. Todos nós invocando a presença de Deus. E assim como tem uma arca, simboliza esse trono. O trono onde Deus habita são os louvores do seu povo. Louvado seja o nome dele. Você pode dizer amém? Amém? Salmo 22 é um salmo messiânico. É um salmo que antevê aquilo que Jesus vai falar na cruz do Calvário, antes de dizer tetelestai, está consumado. Ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? É um salmo de clamor, de sofrimento, ao mesmo tempo a vitória de Jesus. E é justamente nesse texto, e exatamente nesse texto que fala sobre a crucificação do nosso Senhor. Ele ali naquele lugar, naquele madeiro, aquele madeiro se transformou num trono. E ali o Senhor se assentou no meio daquele momento difícil de Jesus, onde Ele absolve o meu e o seu pecado. E o salmo começa dizendo assim, mas depois ele cresce e ele muda numa canção, e ele vai dizendo no verso 25 em diante, ele vai dizendo: de ti vem o meu louvor, de ti vem o meu louvor. Olhando para ele mesmo, eu começo a louvá-lo. Cumprirei os meus votos na presença. Os sofredores hão de comer e se fartar. Louvarão o Senhor os que buscam. Viva para sempre. Lembrar-se-ão do Senhor e a Ele se converterão, pois do Senhor é o reino, é Ele que governa as nações. Esse Senhor Todo-Poderoso, esse Senhor. E aí o verso que traz um clamor para o nosso coração, algo tão precioso, que ele vai dizendo para mim. Por favor, olhe só na sua Bíblia o verso 3. Eu clamo ao Senhor, parece que Ele não me responde. Há um deserto, o céu parece que é de bronze. Mas aí o verso 3 diz assim: eu sei, contudo, eu sei que Tu és santo, e que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Aleluia, aleluia. Entronizado estás entre os louvores de Israel. Pela manhã
as covas encheram de água. Queria dizer isso para você e depois quero fechar ministrando algo muito forte. 3 coisinhas que eu quero falar para vocês sobre a nossa vida enquanto levitas, sacerdotes, essa nação que agora nós fomos transformados em igreja do Senhor. Aquilo que pertencia só aos sacerdotes, aos levitas, a tribo de Levi, agora é outorgado para a vida da igreja numa nova dimensão. Mas assim como eu falei para vocês acerca do tangedor, que o tangedor provocava essa presença do Senhor para a vida do profeta emana a palavra profética que traz direcionamento para a nossa vida. Eu não posso ficar olhando aqui para o Deidmilson e pensar que ele é apenas um músico tocando. Como igreja do Senhor congregado, eu não posso olhar para as pessoas que estão ministrando aqui e pensar que eles estão dando um show, ou que ele canta muito, ou que ele toca muito. Isso é uma técnica. Eu preciso entender que eles estão cooperando com o dom que eles têm, para que todos nós evoquemos, clamemos a Deus, e Deus se assenta no meio de nós e receba toda adoração. E enquanto nós adoramos, Ele vai derramando o seu poder sobre nós. Queridos, isso é absolutamente libertador. E a Bíblia diz em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Não tem havido muita cura mais em nosso meio. Hoje nós declaramos aqui, apresentamos uma criança, Eliabe Teófilo. Uma irmã recebeu uma dica de um nome que o pastor deu, viu? Eliabe Teófilo. Deus Pai e amigo de Deus, mistura tudo. Eliabe Teófilo. Eles não podiam conceber, lutando muitos anos para ter filhos, não vinha. Pastor, vim aqui, ora. Pastor orou, falei, marca essa data de hoje. A partir de hoje você vai ter um neném. Daqui a pouco eles telefonaram, ligando, tem umas 3 ou 4 semanas. Pastor, nós estamos grávidos. Aplauda o Senhor, aplauda. Aí nasce o Elias Teófilo. Nasce. Irmãos, todos nós precisamos olhar. Não tem havido muita cura, sabe por quê? Porque a gente não tem sido esses chamadores da presença de Deus. Não temos sido essas pessoas que têm criado essa atmosfera que facilita a manifestação do poder de Deus. Deus se assenta no meio dos louvores e não das críticas. Deus se assenta no meio dos louvores e não da murmuração. Deus assenta no meio dos louvores e não da incredulidade. Deus se assenta no meio dos louvores do seu povo. Louvar significa elogiar, bendizer, falar bem. Olha, nós estamos num lugar onde tudo aqui coopera para que você fale bem do Senhor, exalte o Senhor, declare bênçãos do Senhor. Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. E de acordo com Mateus capítulo 21, quando Jesus libera o povo ali, sai mercadores, sai vendedores, ele diz: a minha casa é casa de oração. Oração é o fraco reconhecendo que precisa da força do forte, é o pequeno que busca o grande, é o limitado que busca o eterno, é aquele que está caído, que sabe que tem alguém que pode levantar, é alguém que clama, aquele que é todo poderoso. Os céus querem se manifestar, mas a terra precisa clamar. Por isso que está escrito em 2 Crônicas 7,14, que se meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, orar, converter os seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o verso 15 diz: então serão ouvidas as orações que são feitas neste lugar. Esse lugar é casa de oração, é casa de cura, é casa de louvor. As crianças estavam cantando Hosana. A palavra Hosana significa socorro. Fala comigo, Hosana. Hosana. Os homens falam Hosana e as mulheres socorro, tá bom? Hosana. 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 Meus irmãos, nós não vamos conseguir clamar Maranata antes de clamarmos Hosana.
Precisamos reconhecer que o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, e Ele não deixará vacilar o nosso pé, porque aquele que nos guarda não tosqueneja, não dormirá o guarda de Israel, porque Ele é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, porque o Senhor te guardará de todo o mal. O Senhor guardará a tua entrada, o Senhor guardará a tua saída, desde agora e para sempre. Precisamos entender que nós somos esses tangedores de Deus, tangedores, para que o Espírito venha com poder sobre o profeta. Mas se você está aí e não está clamando: Senhor, toca na minha vida, Senhor, toca na vida. Pode ter alguém aqui precisando de libertação, pode ter alguém hoje precisando de cura, pode ter alguém hoje precisando de, a vida dele está seca, o lar dele está seco, o casamento dele está seco, o relacionamento dele está seco, o momento dele está complicado, financeiro, economicamente falando, ele está perdido. Senhor, o Senhor pode trazer algo do céu hoje para cá. O Senhor pode trazer hoje água para essas cacimbas que foram abertas e estão secas. Precisamos nutrir isso para que Deus venha. Deus se faz presente no meio dos louvores do seu povo. Aleluia. 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 Fala comigo assim: tanger não é pressão, é adoração. Amém? Tanger não é pressão, é adoração. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Vamos ficar em pé só um pouquinho, irmãos. E eu quero dizer 3 coisinhas só do sacerdote para você nessa noite. Acho que você tem essa compreensão do tangedor. Chame um tangedor. Está havendo guerra? Chame um tangedor. Está havendo luta? Chame o tangedor. O deserto está aí, chame o tangedor. Para quê? Para que o Espírito possa vir sobre o profeta. Aleluia. Sabe por que o Espírito profético ainda não minou na sua vida, ainda não brotou do seu coração? Porque você não está chamando o tangedor. Chame o tangedor, e o Espírito vai vir sobre o profeta, e o profeta vai liberar a palavra profética. Abram covas. Mas abra cova no deserto? Não tem água aqui? Abram covas. Tá bom, vamos abrir covas. Obedeça aquilo que o profeta libera, que o profeta libera aquilo que vem de poder sobre ele. E isso tudo acontece porque tangedores estão tangendo o seu instrumento. Aleluia. Aleluia. Você entende isso, irmão? Queria fazer esse exercício com você e depois dizer 3 coisinhas básicas. Porque nós somos geração eleita, sacerdócio real e nação santa, com fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está de máscara, dá só uma olhada para a pessoa que está ao teu lado. Os seus olhos vão dizer: Robinho soube que ontem aqui foi um derramar, hein? Deus te usou com força, né? Glória a Deus. Olhe para a pessoa que está ao lado assim, faz só assim, pisca os 2 olhos, né? Com um só é para namorar. Um só é para paquerar, com os 2 para profetizar, já que você não pode falar por causa da coisa. Você é um sacerdote de Deus. Os sacerdotes começaram com Levi, e Arão foi o primeiro sacerdote. E como foi que isso aconteceu? Chamou um representante de cada tribo. Todos eles foram convidados a botar o cajado debaixo da terra. No outro dia de manhã, Moisés foi visitar e só uma vara tinha florescido. Era a vara de Arão. Fala comigo. A vara que floresceu foi a vara que distinguiu a tribo de sacerdotes. Então segura essa aí.
Você é sacerdote de Deus. Eu profetizo que você vai florescer, que você vai frutificar. A vara do camarada não somente floresceu, como frutificou. Uma igreja que entende a postura, a dimensão dela como sacerdócio santo, é uma igreja que vai dar fruto, uma vida que vai dar fruto. Se nós não estamos frutificando, tem alguma coisa errada com a gente. Mas nós somos um sacerdócio. Temos um sacerdócio não ilusório, temos um sacerdócio real. Real. Você vai dar fruto no deserto, você vai dar fruto na hora da escassez, você vai dar fruto na hora da prova. Na hora da prova você vai dizer: Deus é comigo, a presença de Deus está passando, a bondade de Deus está passando por mim. E ainda que eu esteja sofrendo, ainda que a videira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que não haja boi no curral, todavia eu me alegrarei e exultarei ao Deus da minha salvação. Você é sacerdote do Deus vivo. Você foi gerado por uma semente viva. Foi escolhida a tribo de sacerdote. E agora Moisés fala para Arão 3 coisas da parte de Deus. Ele diz: traga agora Arão à porta da tenda. E Arão chegou na porta da tenda. E disseram então, Moisés diz, Deus diz para Moisés fazer com Arão. Ele toma o banho, está limpo, faça uma cerimônia de ablução, purificação. A primeira coisa que o sacerdote faz, a primeira coisa que o sacerdote precisa entender é que sacerdote não trabalha com o impuro, sacerdote não trabalha sujo, sacerdote não trabalha enlameado, sacerdote trabalha purificado. A missão da igreja de ser sacerdote é porque ela vai buscar a santificação, a purificação, a consagração, sem a qual ela não vai ver o Senhor. A igreja que tem uma postura sacerdotal é uma igreja que busca a santidade. Lavai-vos e purificai-vos. Lavai-vos e purificai-vos. Lavai-vos e purificai-vos. A Bíblia fala que Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Chegou em Pedro. Pedro não quis ser lavado pelo Senhor. Aí Jesus fala: se você não for lavado, deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala: então me dá um banho, Senhor. Aí o Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Oh, que haja um batismo da palavra de Deus no meio de nós. Que haja um batismo da palavra de Deus no meio de nós. Que haja purificação pela palavra. Que haja avivamento pela palavra. Que haja liberação do profético, do mover profético de Deus pela palavra de Deus. A segunda coisa que o sacerdote precisava, antes de começar a sacerdotar, antes de começar o seu ofício, ele precisava tomar banho. Ele precisava agora de uma veste nova. A veste do sacerdote era branquinha, tinha um negócio na cabeça, um quipá ou uma mitra. Lá tinha escrito santidade ao Senhor. A veste era branca. Vai comigo, a veste era branca. Todos os escravos de Israel, que todos eram escravos, eles estavam ali. Um tinha uma túnica meio cinza para trabalhar lá no meio dos tijolos. O outro tinha uma túnica colorida para trabalhar em outro lugar. Mas o sacerdote tinha uma túnica branca, porque ele trabalhava diante do invisível, mas real. Ele trabalhava diante daquele que vê todas as coisas.
a sua roupa era branca. Você pode dizer glória a Deus? O nosso serviço, irmãos, tem que ser debaixo da justificação do Senhor, porque o branco informa a pureza através da justiça de Jesus. Lembra da justiça de Cristo? Nós não trabalhamos na nossa força, trabalhamos na força do Senhor. E o sacerdote tinha um negócio na cabeça. Até hoje, os judeus usam um chapéuzinho aqui no kendo, chama-se kippá. Fale comigo, bota a mão na cabeça e fala assim: kippá, kippá. Fala, kippá. Aí os judeus vão andando. Aí de repente, eles querem fazer movimentos. Ou eles querem abaixar muito. Se abaixar muito, o kippá tende a cair. Se levantar muito a cabeça, o kippá também tende a cair. O kippá é para lembrar que tem alguém acima de você. O kippá é para lembrar que você não pode ficar com o nariz muito para cima, não, porque tem alguém que está sobre você. O kippá quebra o nosso orgulho. O kippá quebra o nosso egoísmo. O kippá quebra a nossa vaidade, porque aquele que está acima de nós é maior do que nós, é mais poderoso do que nós. É só para lembrar que tem um Deus que está acima de você, que cuida de você, que guarda você. Então bota o negócio na cabeça, você nunca se esquecer de que tem um Deus acima de você. E o sacerdote de forma especial tinha um kippá grande, igual um negócio assim, daquele de cozinheiro. E em cima estava escrito assim: santidade ao Senhor. Era uma vestimenta diferente, justamente para mostrar que o ofício dele é diferente. Sem querer entrar nesse meio, querido, a sua roupa é comprada em qualquer lugar, mas ela, quando entra em você, ela tem que dar um toque de diferença. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Precisa ser diferente. Você é sacerdócio santo. Amém? Terceira coisa que o sacerdote precisava fazer antes de sacerdotar: Moisés, vai lá, enche o chifre de azeite e derrama na cabeça do sacerdote. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam união. É como óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, do sacerdote. Deixa eu me dizer só uma coisinha. Você sabe que o óleo vem de cima para baixo, amém ou não amém? A nossa unção não vem de baixo para cima, a nossa unção vem de cima para baixo. E a outra coisa, fale comigo assim: o óleo exala um perfume. Então todas as pessoas poderiam perceber que um sacerdote estava passando por ali. Os deficientes visuais, como é que eles poderiam? Eles não podiam ver o sacerdote, mas eles viam o sacerdote passar com aquele barbão, e passando assim, o cheiro exalava do perfume da mirra que estava no sacerdote. E aí ele falava assim: eu não estou vendo você, sacerdote, mas eu estou sentindo o seu perfume. O perfume de Deus está sobre você. Paulo pega isso e fala: nós somos o bom perfume de Cristo. Por onde você passar, que a sua autoridade seja o perfume de Deus, que barba é símbolo de autoridade, era símbolo de autoridade. Que as pessoas percebam o cheiro de Deus na sua vida, porque nós somos sacerdócio real, nação santa. Aleluia! Então agora, queridos, eu não posso pedir para vocês descerem, mas aí onde vocês estão, vamos adorar a Deus. Eu queria que você adorasse a Deus comigo nessa hora, que a gente criasse essa atmosfera para Deus vir aqui. Aí depois desse tempo de adoração, que nós vamos adorar com a canção que Deus colocar agora para a gente responder, vamos orar para Deus manifestar a presença dele nesse lugar. Vamos orar para Deus curar a gente aqui nessa noite. Vamos orar para Deus libertar a gente nessa noite. Vamos orar para Deus salvar a gente nessa noite. Vamos orar para Deus fazer o que Ele quiser aqui nessa noite.